Nós não acreditamos em você. Meus pais disseram após minha irmã contar várias mentiras sobre mim. Fui expulsa de casa, mas dias eles batem na minha porta desesperados, pedindo perdão. O som da porta batendo ainda ecoava nos meus ouvidos, mais alto que o barulho dos carros passando na rua escura. O frio da noite me abraçou de um jeito cruel. Um contraste terrível com o calor da raiva e da dor que queimava meu peito. Eu estava parada na calçada, apenas com a roupa do corpo, uma jaqueta fina, minha bolsa com o celular e a carteira. A chave de casa, que antes representava segurança, agora era só um pedaço de metal inútil no meu bolso. Minutos antes eu estava na minha sala, debaixo do teto que me abrigou por toda a vida, e agora eu era uma estranha do lado de fora. Tudo por causa de um olhar. O olhar de decepção do meu pai, tão profundo que parecia que ele estava olhando através de mim, para alguém que ele não reconhecia mais. E o choro silencioso da minha mãe, com a mão no peito, como se o coração dela estivesse se partindo. Mas o coração que se partiu em 1000 pedaços foi o meu, quando as palavras saíram da boca dele. Nós não acreditamos em você. Aquela simples frase demoliu 22 anos de história, de confiança, de amor. E tudo começou tão pequeno, tão insignificante, que eu nem percebi o veneno se espalhando. Lembro-me de algumas semanas atrás, quando minha irmã mais nova, a Laura, começou a agir de forma estranha. Eu tinha acabado de receber uma promoção no trabalho. Um cargo que eu sonhava desde que comecei. Houve um jantar em família para comemorar. Meu pai fez um brinde e minha mãe me abraçou com orgulho. Todos sorriam, menos a Laura. Ela deu um sorriso forçado e passou o resto da noite quieta, mexendo na comida com o garfo. No dia seguinte, R$ 100 que minha mãe havia deixado na mesinha da sala sumiram. Minha mãe procurou por toda parte e, no fim, Laura disse com uma voz falsamente tímida: "Mãe, eu não quero causar problemas, mas..." A Flávia estava aqui sozinha antes de sair. Eu tinha saído mais cedo para o trabalho. Tentei explicar que nem passei pela sala, mas a semente da dúvida já estava plantada. Meus pais não me acusaram, mas o olhar deles era diferente. Depois, foi um vaso de cristal da nossa avó que apareceu trincado. Laura chorou, dizendo que me viu esbarrando nele e o colocando de volta no lugar sem falar nada. Ela deve ter ficado com medo de contar, ela disse, parecendo me defender. Eu estava no meu quarto o tempo todo, com fones de ouvido, trabalhando em um projeto. Mas como provar? Era a minha palavra contra a dela. E a palavra dela ultimamente parecia valer mais. As coisas foram piorando. Pequenos objetos sumiam e reapareciam no meu quarto. Comentários maldosos que eu nunca fiz eram sussurrados nos ouvidos dos meus pais. Eu sentia o clima da casa mudando, ficando pesado, opressivo. Eu tentava conversar, me explicar, mas era como falar com paredes. Laura era a filha perfeita, a menina doce e frágil. E eu, de repente, me tornei a filha problema, a invejosa, a descuidada. A inveja era o que a movia, eu sabia. Ela não suportava ver a minha vida começando a dar certo enquanto a dela parecia estagnada. Mas eu nunca imaginei que ela seria capaz de ir tão longe, até hoje. Hoje, a joia mais preciosa da minha mãe desapareceu. Um colar de ouro com um pequeno pingente de anjo. Um presente da minha avó antes de falecer. Minha mãe o guardava em sua caixa de joias, no fundo do armário. Era intocável. E hoje, ele não estava mais lá. Eu cheguei do trabalho cansada, sonhando com um banho quente. Encontrei os 3 na sala. O rosto da minha mãe estava vermelho de tanto chorar. Meu pai andava de um lado para o outro, furioso. E Laura estava sentada no sofá, encolhida, com uma expressão de puro pavor. "O que aconteceu?" Perguntei, largando a bolsa no chão. "Você sabe muito bem o que aconteceu, Flávia." Meu pai rosnou. Minha mãe levantou o rosto, e a dor em seus olhos me atingiu como um soco. Meu colar, o colar da vovó, sumiu. Meu estômago gelou. "Sumiu como? Onde vocês procuraram?" "Não se faça de desentendida." Meu pai gritou. "Sua irmã viu você. Ela viu você saindo do quarto deles hoje de manhã, agindo de forma suspeita." Eu olhei para Laura incrédula. Ela me encarou com os olhos cheios de lágrimas falsas. "Eu não queria acreditar, Flávia," ela soluçou. "Eu juro que não queria. Mas eu vi você saindo de lá apressada. Pensei que talvez você só quisesse olhar, mas agora o colar sumiu." Meu mundo começou a girar. "O quê? Laura, que mentira é essa? Eu não entro no quarto de vocês há meses. Pai, mãe, vocês sabem disso." "Nós vimos suas dívidas no cartão de crédito," minha mãe disse, a voz trêmula. "Você gastou demais no mês passado. Achamos que você..."
Eu comprei um computador novo para o trabalho. Eu gritei, o desespero tomando conta da minha voz. Eu mostrei a vocês. Eu parcelei, mas eu posso pagar. Eu nunca jamais roubaria vocês. Nós fomos ao seu quarto enquanto você não estava. Meu pai confessou, com o rosto duro como pedra. Procuramos. Não achamos o colar. É claro que não acharam. Porque não está comigo. Porque eu não peguei. Eu implorei, dando um passo na direção deles. Mãe, por favor, olhe para mim. Você me conhece. Eu sou sua filha. Uma filha não faz isso. Ela respondeu, virando o rosto. Foi quando eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. A certeza nos olhos deles era absoluta. Eles não tinham a menor dúvida. Em suas mentes o julgamento já havia sido feito e eu era culpada. Laura tinha vencido. Seu trabalho de meses de manipulação finalmente deu o fruto podre que ela tanto desejava. É ela, eu disse, apontando para a minha irmã. Ela está mentindo. Ela sempre mentiu. Acordem. Vocês não veem o que ela está fazendo? Laura começou a chorar mais alto. Por que você está fazendo isso comigo, Flávia? Eu te amo. Aquele teatro foi a gota d'água para o meu pai. Ele caminhou até mim, o dedo em riste. Chega dessa cena! Eu não vou admitir uma ladra e uma mentirosa debaixo do meu teto. Pegue suas coisas e saia. O quê? A palavra saiu como um sopro. Saia da minha casa. Agora! Ele berrou. E a força da sua voz me fez recuar. Você não é mais nossa filha. Minha mãe não disse nada. Apenas chorava, concordando em silêncio com a minha sentença. E então vieram as palavras que me quebraram. Nós não acreditamos em você. Eu não peguei nada. Não me deixaram subir para o meu quarto. Meu pai abriu a porta e apontou para a rua. Fora. Eu olhei uma última vez para os dois rostos que eu mais amava no mundo, agora transformados em máscaras de desprezo. Olhei para a minha irmã, que por trás das lágrimas tinha um brilho vitorioso no olhar. E então eu saí, a porta bateu. E agora estou aqui, na calçada, enquanto o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. Mas para mim tudo acabou. Minha família, meu lar, meu passado, tudo se foi. E a única coisa que me resta é a dor latejante de uma traição que eu jamais poderia ter imaginado. As primeiras horas na rua foram as piores. Cada carro que passava diminuindo a velocidade me dava um salto no coração. Uma esperança tola de que era meu pai, arrependido, voltando para me buscar. Mas ninguém voltou. A porta da casa que eu um dia chamei de lar permaneceu fechada, trancada para mim. Com o pouco dinheiro que eu tinha na carteira, paguei por uma noite em uma pensão barata e precária, onde o cheiro de mofo e tristeza parecia impregnado nas paredes. Chorei até não ter mais lágrimas. Um choro silencioso e convulsivo, de quem perdeu tudo. Na manhã seguinte, a dura realidade me atingiu. Eu não tinha para onde ir. Eu tinha amigos, claro, mas a vergonha me impedia de ligar. Como eu explicaria? Oi, meus pais me expulsaram de casa porque acham que eu sou uma ladra. A humilhação era grande demais. Meu orgulho, a única coisa que me restava, me fez caminhar sem rumo pela cidade, até que vi um panfleto sobre um abrigo municipal. Engoli o choro e a vergonha e fui para lá. O abrigo era um lugar cinzento, não apenas nas cores, mas na alma. Pessoas de todos os tipos, cada uma carregando sua própria história de dor e perda. As noites eram as mais difíceis. Deitada em um beliche duro, ouvindo o som de estranhos tossindo e se revirando no escuro, eu me sentia a pessoa mais solitária do mundo. Eu pensava na minha cama macia, no cheiro do amaciante que minha mãe usava nos lençóis, no som da risada do meu pai vindo da sala. As lembranças que antes me traziam conforto agora eram como facas, cortando meu peito. Durante o dia eu procurava emprego. Qualquer emprego. Eu só precisava de um ponto de partida, um degrau para começar a subir do fundo do poço. Depois de uma semana, eu consegui. Uma vaga de atendente e garçonete em uma pequena cafeteria no centro. O salário era baixo, o trabalho era pesado, mas era meu. Era a minha chance. A dona, uma senhora chamada Zélia, viu o desespero nos meus olhos e me deu uma oportunidade. Naquele primeiro dia, ao vestir o avental simples, senti uma faísca de algo que eu não sentia há dias, um pingo de dignidade. Meus dias se tornaram uma rotina exaustiva, mas necessária. Eu acordava antes do sol nascer no abrigo, ia para a cafeteria, trabalhava por 10 horas seguidas limpando mesas, servindo cafés, lavando louça e voltava para o abrigo exausta demais para pensar. Todo o dinheiro que eu ganhava,
eu guardava. Cada moeda era um tijolo para reconstruir minha vida. Eu comia o que sobrava na cafeteria e vivia com o mínimo. A dor da traição ainda estava lá, uma brasa queimando constantemente dentro de mim. Mas o cansaço físico me ajudava a não pensar tanto. O trabalho me salvou. Ele me deu um propósito quando eu achava que não tinha mais nenhum. Depois de 2 meses de trabalho incansável, eu juntei o suficiente para o aluguel e o depósito de um pequeno apartamento. Um lugar minúsculo nos fundos de um prédio antigo. Era basicamente um cômodo com um banheiro. Mas quando o proprietário me entregou a chave, eu a segurei como se fosse um troféu de ouro. Naquela noite, a primeira noite no meu próprio espaço, eu não tinha móveis. Dormi no chão, enrolada na minha jaqueta. Mas dormi em paz. O som de trancar a minha própria porta, de estar em um lugar que era só meu, seguro, foi a primeira sensação real de vitória. Aos poucos, fui comprando o essencial: um colchão, um fogão elétrico de uma boca, alguns pratos e talheres. Era pouco, mas era meu reino. Na cafeteria, havia um cliente regular. Um senhor de uns 60 anos, sempre bem vestido, que pedia o mesmo café expresso todas as manhãs às 8 em ponto. Ele era quieto, observador. Durante minhas pausas, eu tinha o costume de pegar um guardanapo e um lápis e desenhar. Era um hábito antigo, minha paixão secreta pelo design. Eu desenhava padrões, móveis, qualquer coisa que viesse à minha mente. Era minha forma de escapar, de criar um mundo bonito no meio do meu caos. Um dia, esse senhor, que eu conhecia apenas como Senhor Carlos, me viu desenhando. "Você tem talento, moça", ele disse, com uma voz calma, me assustando um pouco. Eu corei e tentei esconder o guardanapo. "É só um passatempo, senhor. Um passatempo que muitos gostariam de ter como profissão", ele respondeu, com um sorriso gentil. "Vejo você aqui todos os dias. Você trabalha duro, é educada com todos, mesmo quando são rudes, e ainda encontra tempo para criar." Conversamos um pouco mais naquele dia. Ele me perguntou sobre meus desenhos, sobre o que eu gostava de criar. Foi a primeira conversa normal, sobre algo que eu amava, que eu tive em meses. Nos dias seguintes, ele sempre trocava algumas palavras comigo. Até que, em uma sexta-feira, ele me fez uma proposta que mudaria minha vida. "Eu tenho uma pequena empresa de design de interiores", ele disse, direto. "Não é nada muito grande, mas temos bons clientes. E estou precisando de uma assistente, alguém com vontade de aprender e com um bom olho para a beleza. Alguém como você." Eu fiquei sem palavras. Meu coração disparou. Eu, uma assistente. De design? Eu que estava servindo café há poucos minutos? "Senhor, eu não tenho experiência. Não tenho formação", gaguejei. "Experiência se adquire, formação se busca. Mas vontade e talento não se ensinam. Eu vejo isso em você", ele disse, e seus olhos transmitiam uma confiança que ninguém jamais havia depositado em mim, nem mesmo minha própria família. "É um cargo de iniciante. Você vai organizar amostras, atender telefonemas, mas vai aprender tudo sobre o negócio. O que me diz?" Eu senti as lágrimas encherem meus olhos. Era a mão estendida que eu precisava. "Eu aceito", disse, com a voz embargada. "Eu aceito, claro que aceito." Na semana seguinte, eu comecei meu novo trabalho. Deixei a cafeteria com um aperto no coração e uma gratidão imensa pela dona Zélia, que me acolheu no meu pior momento. A empresa do Sr. Carlos era um mundo novo, cheia de cores, tecidos, projetos e criatividade. Eu mergulhei de cabeça. Absorvi tudo como uma esponja. Trabalhava até tarde, lia tudo o que podia sobre o assunto, fazia perguntas. Toda a dor e a raiva que eu sentia pela minha família, eu transformei em combustível para o meu trabalho. Eu queria provar, não para eles, mas para mim mesma, que eu era capaz. Sr. Carlos foi um mentor incrível. Ele me ensinou, me deu responsabilidades e, acima de tudo, acreditou em mim. Em 6 meses,
Eu já não era mais apenas uma assistente. Eu estava dando ideias, ajudando em projetos importantes, conquistando a confiança dos clientes. Meu salário aumentou. Eu reformei meu pequeno apartamento, pintei as paredes, comprei móveis bonitos. Eu estava construindo pela primeira vez uma vida que era totalmente minha. Uma vida baseada no meu esforço, no meu talento. Eu era a Flávia, a designer. Não a filha, não a irmã. Apenas eu. E essa nova identidade era a armadura mais forte que eu poderia ter. Enquanto eu lutava para construir meu novo mundo, tijolo por tijolo, o mundo que eu deixei para trás começava a desmoronar sob o peso de uma única mentira. Eu não soube de nada disso na época, é claro. Eu estava muito ocupada sobrevivendo, e depois, muito ocupada vivendo. Mas meses depois, eu consegui juntar as peças do quebra-cabeça, e a imagem que se formou foi de uma justiça lenta, mas inevitável. E tudo aconteceu assim. Depois que fui expulsa, um silêncio pesado se instalou na casa. Minha irmã, Laura, conseguiu o que queria, a atenção total dos nossos pais. Mas a atenção que ela recebeu não era a que esperava. Não havia mais a alegria da competição, a satisfação de me superar. Havia apenas um vazio, a ausência da minha risada, das minhas histórias sobre o trabalho, da minha mania de organizar os livros na estante. Tudo isso deixou um buraco que a presença dela não conseguia preencher. Meus pais, embora convictos da minha culpa, não conseguiam se livrar de um sentimento incômodo. Era a culpa de terem agido de forma tão dura, a dúvida sussurrante que aparece no meio da noite. Minha mãe parou de usar joias, como se a simples lembrança do colar a machucasse. Meu pai se tornou mais quieto, mais irritadiço. A suposta vitória de Laura havia transformado a casa em um mausoléu. Com toda a atenção voltada para ela, os defeitos de Laura começaram a ficar mais visíveis. Ela, que sempre se escondeu atrás da minha sombra, agora estava sob os holofotes, e a luz revelava suas falhas. Pequenas mentiras que ela contava sobre onde ia ou com quem estava começaram a ser descobertas. Ela dizia que ia estudar na casa de uma amiga, mas a mãe da amiga ligava perguntando por ela. Dizia que não tinha dinheiro para o lanche, mas meus pais encontravam sacolas de lojas caras escondidas no seu armário. A confiança que eles tinham nela começou a sofrer pequenas rachaduras. A ganância foi a sua ruína. Laura sempre quis mais do que tinha. Comigo fora de casa, ela não tinha mais em quem colocar a culpa pelas suas frustrações. Cerca de 8 meses depois da minha partida, precisando de dinheiro para uma viagem, com amigas que ela não queria que nossos pais soubessem, ela cometeu o erro fatal. Ela pegou o colar da vovó, que estava escondido no fundo de uma caixa de sapatos velhos, e decidiu vendê-lo. Ela não foi a qualquer lugar. Foi à joalheria no centro, a mesma que nossa família frequentava há anos. O dono, seu Alberto, conhecia minha mãe e minha avó. Ele reconheceu a peça no instante em que Laura a colocou sobre o balcão de veludo. Menina, que colar lindo! É uma peça de família? Ele perguntou, examinando o delicado pingente de anjo. Era. Mas preciso do dinheiro, Laura respondeu nervosa. Seu Alberto, um homem experiente e observador, achou a atitude dela estranha. Ele sabia o valor sentimental daquela joia para a nossa família. Com uma desculpa de que precisava avaliar melhor a peça nos fundos da loja, ele ligou para a minha mãe. Dona Eliane, é o Alberto da joalheria. Desculpe o incômodo, mas sua filha mais nova está aqui. Ela está tentando vender um colar muito familiar. Do outro lado da linha, o coração da minha mãe gelou. Ela sabia naquele instante. A verdade a atingiu com a força de um trem. Ela pediu que ele segurasse Laura ali e, junto com meu pai, correu para a joalheria. Eles a encontraram no balcão impaciente. A cena, como meu pai me descreveu mais tarde, foi de um silêncio mortal. Minha mãe apenas olhou para o colar na mão do seu Alberto e depois para Laura. Não precisou de palavras. O rosto da minha irmã desmoronou. A mentira, que havia crescido por tanto tempo, finalmente explodiu. A confissão aconteceu ali mesmo, no meio da loja, e continuou aos prantos no caminho para casa. Encurralada, Laura admitiu tudo. Contou sobre as pequenas mentiras, sobre o dinheiro, sobre o vaso.
Contou sobre a inveja que sentia de mim, da minha promoção, da forma como meus pais me olhavam com orgulho. O roubo do colar foi o seu grande ato, a cartada final para me destruir aos olhos deles, para que ela pudesse finalmente ser a filha preferida. Eu só queria que vocês olhassem para mim. Ela gritava em meio a soluços histéricos. Eu odiava. Odiava ver o quanto vocês amavam a Flávia. Eu queria que vocês a odiassem também. Meus pais ouviram tudo em um estado de choque paralisante. A dor de descobrir a manipulação da filha mais nova era imensa, mas nada se comparava ao horror avassalador de perceber o que eles haviam feito comigo. A lembrança do meu rosto suplicando, da minha voz rouca dizendo: eu nunca faria isso, da forma como me expulsaram para o frio da noite. Tudo voltou de uma vez. A culpa os esmagou. Eles não foram apenas enganados. Eles foram cúmplices. Eles escolheram acreditar na mentira porque, de alguma forma, era mais fácil do que confrontar a inveja que crescia dentro de sua própria casa. O desespero tomou conta deles. A primeira reação foi tentar me encontrar. Mas como? Eu havia desaparecido. Troquei de número de telefone, não tinha mais redes sociais. Eles ligaram para os meus amigos da época, que, com razão, não lhes deram nenhuma informação. Eles me procuraram nos meus antigos lugares favoritos, mas eu não estava mais lá. Eu era um fantasma. A descoberta final veio por meio de uma prima distante, que seguia a página da empresa do Sr. Carlos em uma rede social profissional. Ela viu uma postagem celebrando o sucesso de um grande projeto e lá estava eu, em uma foto, no centro da equipe, sorrindo. O post me elogiava, me chamava de a mais nova estrela do nosso time de design. Para eles, ver aquela foto foi como levar outro soco no estômago. Eu não estava destruída nem pedindo ajuda. Eu estava bem, eu estava feliz. Eu havia construído uma vida nova, uma carreira de sucesso. Tudo isso sem eles. Tudo isso depois que eles me jogaram fora como lixo. A constatação de que eles haviam perdido a chance de fazer parte da minha vida, de que eu não precisava mais deles para me reerguer, foi o golpe final. O remorso se transformou em um pânico desesperado. Eles precisavam me encontrar. Precisavam pedir perdão, não para me salvar, mas para tentar salvar a si mesmos do monstro da culpa que os consumia dia e noite. E foi com esse desespero no coração que eles finalmente conseguiram meu endereço e vieram bater à minha porta. Era uma noite de terça-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, mas satisfeita. Tinha sido um dia bom. Fechei um contrato importante para um cliente e o Sr. Carlos me disse que estava pensando em me promover a sócia júnior. Eu estava na minha pequena cozinha, preparando um chá, sentindo o cheiro de lar que eu mesma havia construído. As luzes da cidade brilhavam através da minha janela e, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. Completamente em paz. Foi quando a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Meu coração deu um pulo de surpresa. Caminhei lentamente até a porta e olhei pelo olho mágico. E então o meu mundo parou. Parados no corredor do meu prédio, estavam meu pai e minha mãe. Mas não eram as mesmas pessoas que viviam na minha memória. A raiva e a certeza haviam desaparecido de seus rostos. No lugar, havia uma devastação tão profunda que parecia tê-los envelhecido 10 anos. Meu pai estava mais magro, curvado. Minha mãe tinha olheiras fundas, e seus olhos, antes brilhantes, estavam opacos e vermelhos. Por um instante pensei em não abrir. Pensei em fingir que não estava em casa, em me esconder na minha fortaleza de paz. Mas a mulher que olhava pelo olho mágico não era mais a garota assustada que eles expulsaram. Eu era forte. Eu havia sobrevivido ao pior que eles podiam me fazer. Eu não tinha mais medo deles. Respirei fundo, girei a chave e abri a porta. O choque nos olhos deles ao me ver foi evidente. Talvez esperassem encontrar alguém quebrada, sofrida, mas encontraram uma mulher de pé, calma, no umbral de sua própria casa. Minha mãe foi a primeira a se desmanchar. As lágrimas que ela segurava começaram a cair sem controle, e ela deu um passo à frente, com as mãos estendidas. Flávia, minha filha. Meu pai a segurou pelo braço, a voz dele rouca e embargada. Nós sabemos de tudo, filha. Tudo. Eu não disse uma palavra. Apenas fiquei ali, parada, segurando a porta. Eu não os convidei para entrar. O corredor do prédio se tornou o nosso tribunal. A Laura confessou. Ele continuou, as palavras tropeçando umas nas outras. O colar. Ela nunca foi roubada. Ela escondeu. Ela confessou todas as mentiras, Flávia. Desde o começo. Foi a inveja, o ciúme. Meu Deus, que loucura. Nós fomos uns monstros. Minha mãe soluçou, o corpo tremendo. Nós não te ouvimos.
Nós não olhamos nos seus olhos. Nós te jogamos na rua? Minha própria filha. Como pudemos? Nos perdoe, Flávia. Pelo amor de Deus, nos perdoe. Nós não dormimos, não comemos direito. Essa culpa, ela está nos matando. Eles continuaram falando, se atropelando, contando cada detalhe da confissão de Laura, cada momento de seu arrependimento. Eles me disseram que não sabiam o que fazer, que a vida deles havia se tornado um inferno de remorso. Ofereceram dinheiro, ofereceram a casa, ofereceram qualquer coisa que eu quisesse para que eu pudesse perdoá-los e voltar para casa. E eu escutei tudo em silêncio. A cada palavra, a cada súplica, eu sentia algo estranho. Eu não sentia raiva. A raiva já havia se transformado em energia para o meu trabalho. Eu não sentia uma alegria pela derrota deles. Eu sentia uma distância. Era como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. As pessoas desesperadas na minha frente não eram mais os gigantes da minha infância, os donos do meu mundo. Eram apenas duas pessoas falhas, quebradas pelo peso de seus próprios erros. Meu silêncio os deixou ainda mais desesperados. Eles pararam de falar, esperando por uma reação, um grito, uma acusação. Qualquer coisa seria melhor do que a minha calma impassível. Quando finalmente falei, minha voz saiu firme, sem tremer. Eu ouvi vocês. Eles me olharam com uma centelha de esperança. E eu acredito que vocês estejam arrependidos. Continuei, olhando no fundo dos olhos de cada um. Eu vejo a dor em vocês. E honestamente eu não desejo isso a ninguém. Minha mãe deu mais um passo. Então você nos perdoa? Você volta para casa? Um sorriso triste e cansado tocou meus lábios. Vocês não entendem, eu disse suavemente. O problema não é o perdão. O perdão é uma palavra que vocês precisam ouvir para conseguir dormir à noite. É sobre vocês, não sobre mim. O problema é o que foi quebrado. Eu fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Naquele dia, vocês não quebraram só o meu coração. Vocês quebraram a minha confiança. A confiança de que a minha família estaria do meu lado, de que me protegeriam. Vocês tinham uma escolha: acreditar em 22 anos da minha vida ou em algumas semanas de mentiras. E vocês fizeram a escolha de vocês. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto do meu pai. Nós podemos consertar. Nós vamos passar o resto da vida consertando isso. Algumas coisas não têm conserto, respondi. E a verdade daquelas palavras pesou no ar. Vocês não podem colar os pedaços de um espelho quebrado e esperar que ele reflita a mesma imagem. Eu me reconstruí, sozinha. Eu construí essa vida, eu disse, gesticulando para o meu apartamento. Esse trabalho, essa paz, e eu aprendi a lição mais dura de todas, que a única pessoa com quem eu posso contar, incondicionalmente, sou eu mesma. O que você está dizendo? Meu pai sussurrou, a esperança morrendo em seus olhos. Eu estou dizendo que eu não odeio vocês, falei, e era a mais pura verdade. Mas o amor que eu sentia, a confiança, aquilo morreu naquela noite. Vocês não fazem mais parte da minha vida. Eu não posso deixar vocês entrarem de novo. Não por maldade, mas para me proteger. Com isso, eu lentamente comecei a fechar a porta. Flávia, não. Por favor! E minha mãe implorou, a mão na madeira. Eu olhei para ela uma última vez. Eu desejo que vocês encontrem paz, disse sinceramente. E então eu fechei a porta. Não a bati. Fechei-a com uma firmeza suave. Girei a tranca. E o clique final foi o som mais libertador que eu já ouvi. Do outro lado, eu podia ouvi-los chorando. Mas pela primeira vez, o choro deles não me atingiu. Virei as costas para a porta e encarei meu pequeno apartamento. O meu santuário. O silêncio voltou, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de paz, de força e de futuro. A história com eles havia terminado. E a minha estava apenas começando.